Centro de Los Angeles. Uma cidade vibrante, pulsando com vida, onde os sonhos se encontram com a realidade. As luzes brilhantes e o movimento constante escondem uma história sombria, mas que guarda segredos obscuros. Elevando-se acima de tudo, estava o Cecil Hotel, um edifício que parecia observar a cidade com olhos antigos e cansados. Um monólito de grandeza decadente. Sua fachada, antes elegante, agora carregava as marcas do tempo e da tragédia. As janelas quebradas e a pintura descascada contavam histórias de dias melhores. O Cecil tinha visto de tudo: assassinatos, suicídios, desaparecimentos inexplicáveis. Cada evento trágico adicionava uma nova camada de mistério e medo. Era um lugar onde a escuridão persistia, onde o passado se recusava a ser enterrado. Os corredores escuros e as luzes piscantes criavam uma atmosfera de constante inquietação. O Cecil atraía almas perdidas, pessoas vivendo à margem da sociedade. Aqueles que não tinham para onde ir, encontravam refúgio nas sombras do hotel. Viajantes, sonhadores e os perigosamente instáveis. Cada hóspede trazia consigo uma história, muitas vezes marcada por dor e desespero. Era um terreno fértil para o desespero, um lugar onde a esperança ia morrer. Os quartos desolados e a iluminação fraca refletiam a desesperança dos que ali se hospedavam. E em 2013, tornou-se o palco de um mistério que cativaria o mundo. As manchetes e as multidões preocupadas mostravam a magnitude do evento: o desaparecimento de Elisa Lam, uma jovem cuja história se entrelaçaria para sempre com os corredores sombrios do Cecil Hotel. Elisa Lam era uma jovem com um sorriso brilhante e sede de aventura. Uma estudante canadense, ela embarcou em uma viagem solo pelos Estados Unidos. Sua jornada a trouxe para Los Angeles, uma cidade de sol e glamour, onde os sonhos podem se tornar realidade. Mas para Elisa, a cidade dos anjos se tornaria um pesadelo. Ela se hospedou no Cecil Hotel, alheia à sua sinistra reputação. Ela era jovem, cheia de vida e ansiosa para explorar. Mas algo mudou durante sua estadia. Algo sinistro tomou conta. Elisa começou a agir de forma estranha, errática, como se algo ou alguém a estivesse assombrando. O elevador do Cecil se tornou o palco de Elisa. Um vídeo granulado de vigilância capturou seus momentos finais. As imagens eram arrepiantes, perturbadoras. Elisa entrou no elevador, seu comportamento frenético. Ela apertou todos os botões. Ela olhou para o corredor como se estivesse se escondendo de alguém. Então, ela saiu para o corredor. Seus movimentos eram bizarros, anormais. Ela dançava. Ela gesticulava descontroladamente. Ela falava com alguém, ou algo, que não estava lá. As portas do elevador não fechavam. Elas pareciam abrir e fechar em resposta aos movimentos de Elisa, como se controladas por uma força invisível. Dias se transformaram em semanas. O tempo parecia se arrastar, cada segundo mais pesado que o anterior. Elisa Lam desapareceu sem deixar rastros. A polícia estava perplexa. Sua família estava devastada. A cidade inteira estava em estado de choque, sem saber o que pensar ou fazer. Então veio a descoberta horrível, algo que ninguém poderia ter previsto. Hóspedes do Cecil começaram a reclamar da água. A pressão estava baixa, o gosto era ruim. Alguns até relataram que a água tinha uma cor estranha e um cheiro desagradável. Funcionários da manutenção foram até o telhado. Eles estavam determinados a descobrir a causa do problema. Lá, no topo do hotel, estavam 4 enormes caixas d'água. Estruturas imponentes e misteriosas, que pareciam guardar segredos sombrios. Dentro de uma delas, eles encontraram o corpo de Elisa. Ela estava nua. A visão era perturbadora e trágica. Suas roupas flutuando ao redor dela, como se estivessem dançando em um macabro balé aquático. A água estava escura e pútrida, um reflexo da tragédia que havia ocorrido. A questão não era apenas como ela morreu, mas como ela chegou lá. O telhado estava trancado.
Não havia sinais de arrombamento. As caixas d'água eram quase impossíveis de acessar. Um mistério que deixava todos perplexos e em busca de respostas. O Cecil Hotel sempre foi um imã para o macabro. Agora, a morte de Elisa Lam adicionou um novo capítulo arrepiante à sua história sangrenta. As circunstâncias de sua morte eram bizarras demais para serem ignoradas. Teorias floresceram. Seria uma força sobrenatural em ação? Uma entidade malévola atraída pela escuridão do hotel? Alguns sussurravam sobre o jogo do elevador. Um ritual que dizem transportar jogadores para outra dimensão. Teria Elisa se deparado com algo sinistro? Algo maligno que a seguiu de volta do outro lado? As perguntas persistiam, alimentadas pelo passado sombrio do hotel e pelas imagens perturbadoras do vídeo. A explicação oficial foi mais trivial. Elisa Lam, disseram, sofria de transtorno bipolar. Ela estava em meio a um episódio psicótico. Seu comportamento no elevador, argumentaram, era compatível com alguém passando por uma crise de saúde mental. Mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Como ela chegou ao telhado? Como ela entrou na caixa d'água? As tampas eram pesadas, difíceis de mover, mesmo para uma pessoa forte. E o elevador? Por que as portas pareciam responder aos seus movimentos? A explicação oficial deixou muitos descrentes. Era simples demais. Arrumada demais. Tinha que haver mais na história. O Cecil Hotel permaneceu por anos como uma lembrança sombria do fim trágico de Elisa Lam. É um lugar onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confundia, onde os ecos da tragédia sussurravam pelos corredores. O hotel foi reformado, seu passado sombrio aparentemente apagado. Mas algumas coisas não podem ser apagadas. O legado do Cecil vive. Nos incontáveis artigos, documentários e fóruns online dedicados a desvendar o mistério de Elisa Lam. Nas mentes daqueles que ainda buscam respostas. Nas histórias arrepiantes sussurradas por aqueles que se atrevem a entrar em suas portas. A história de Elisa Lam é uma tragédia. Uma jovem vida interrompida cedo demais. É uma história que continua a fascinar e horrorizar. Uma história que fala com nossos medos mais profundos e nossa curiosidade insaciável sobre o desconhecido. Foi um acidente trágico? Um crime sinistro? Ou algo mais? Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre o que aconteceu com Elisa Lam. As evidências são contraditórias. As testemunhas, não confiáveis. As respostas, perdidas nos corredores labirínticos do Cecil Hotel. Mas uma coisa é certa, sua história continuará a nos assombrar. Um lembrete arrepiante de que, às vezes, os monstros mais terríveis são reais. O caso de Elisa Lam é um lembrete arrepiante de que alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos. A jovem estudante canadense desapareceu misteriosamente, e seu corpo foi encontrado semanas depois em um tanque de água no topo do Cecil Hotel. É uma história que nos força a confrontar a escuridão que se esconde nos limites da nossa compreensão. Você acredita no sobrenatural? Acredita que forças além do nosso entendimento podem ter desempenhado um papel nesse trágico evento? Ou acha que há uma explicação mais racional? Talvez uma série de coincidências infelizes e circunstâncias trágicas que culminaram em um desfecho terrível? As evidências estão aí para você examinar. A escolha é sua. Você pode mergulhar nos detalhes do caso, analisar cada pista e formar sua própria opinião. O que realmente aconteceu dentro das paredes do Cecil Hotel? Este hotel, com sua história sombria e perturbadora, já foi palco de muitos eventos inexplicáveis. Foi um acidente trágico? Uma cruel ironia do destino? Ou talvez algo mais profundo e sinistro esteja em jogo, algo que desafia a lógica e a razão? Ou algo mais sinistro aconteceu, algo que desafia a lógica e a razão?
o mistério continua a intrigar e a perturbar aqueles que se deparam com ele. A resposta, como os ecos dos momentos finais de Elisa, permanece perdida nas sombras do passado conturbado do Cecil. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas a busca por respostas continua a nos fascinar e a nos assombrar.